minutos ouvindo aqui o candidato do PMDB, Murilo Júnior, candidato a prefeito do município de Natividade. Murilo, eu noto que você, na sua caminhada, jovem caminhada política, você se baseia muito na imagem do seu saudoso pai. Foi prefeito do município de Natividade, talvez no momento em que as coisas estavam começando ainda. Entretanto, com todo o respeito, e a gente tem que tocar no assunto, o último governo do seu pai foi um tanto quanto que conturbado. Há quem diga, eu era muito jovem na época, o primeiro mandato foi muito bom, de desenvolvimento e tudo, mas o segundo foi um tanto quanto catastrófico, salários atrasados, indícios de corrupção. Como é que você pretende ainda assim se espelhar ainda nesse modelo de governo? Olha, Wanderson, o que eu sei eu aprendi com meu pai. Eu vivi a minha vida inteira acompanhando ele na política e eu aprendi tanto com os acertos dele, com os princípios dele, quanto com os erros. O segundo governo dele foi conturbado, mas é considerado o melhor governo para a educação do município. É uma questão de priorizar. Algumas coisas ficaram faltando, sim. Nos últimos 2 meses, por exemplo, na época era convênio do Estado, repassava dinheiro para a municipalização do ensino. O convênio do Promur já atrasou, governador contrário, aquela coisa toda, e o salário atrasou. Agora, o salário do funcionalismo, o menor salário da prefeitura era um salário de 15%. O professor ganhava 2, 3 salários mínimos, o que daria hoje quase R$3.000. Então, o problema do governo, perto dos benefícios, eu acho que foi muito pequeno. E mesmo assim, que sirva como lição que esse planejamento financeiro tem que ser muito rigoroso para não deixar que isso aconteça, porque isso cria problema para as famílias, cria problema para os funcionários. Então, eu considero que o meu pai é exemplo em vários princípios, na forma dele enxergar a administração pública. Uma coisa que ele sempre dizia é que a prefeitura é para os pobres. Quem precisa da prefeitura é os pobres. Não adianta o prefeito sentar na cadeira, cruzar os braços e dizer que não pode fazer nada. Ele tem que fazer, ele tem que buscar recursos, buscar projetos, buscar convênios, porque os problemas eles se acumulam se você não atacá-los. E os erros que o meu pai cometeu, eles estão bem gravados na minha mente e até na história da nossa família, porque o meu pai perdeu muita coisa com política, por paixão com a política, por paixão à natividade. Eu até acredito que hoje, eu acho que ele faria tudo de novo, e se tivesse que perder tudo, perderia, porque a receptividade, a gratidão que a gente encontra nas ruas em relação ao trabalho do meu pai, a emoção das pessoas, eu tenho certeza que lá de cima ele está muito satisfeito e acho que ele fez uma boa troca. Porque dinheiro e patrimônio, um dia a gente perde mesmo, não tem jeito. Murilo, eu vejo que você caminha um pouquinho para o lado, né, do, entre aspas, populismo, ao mesmo tempo você tem uma visão mais vanguardista de desenvolvimento. Como é que equilibra isso? Você tem por esse lado a questão do mais carente, do mais humilde, talvez a genética do seu pai. Entretanto, você fala muito a questão do desenvolvimento. Dá para conciliar uma coisa com a outra? Sim, Wanderson. Eu considero o populismo é você falar aquilo que o eleitor quer ouvir, independente de ser possível de executar, independente daquilo ser o melhor para o município e às vezes para o próprio cidadão, né? E a questão do desenvolvimento é justamente para dar condições. O desenvolvimento favorece especialmente os mais carentes, porque abre oportunidade para eles. Esse aprendizado de priorizar os mais carentes, eu tive com meu pai, e eu acho que o poder público ele foi criado para isso. Para que se arrecada imposto? Para arrecadar de quem ganha mais e distribuir para quem ganha menos. Essa é a função básica do poder público. Quando eu sempre fui oposição ao PT no governo federal e as pessoas criticavam muito o Bolsa Família. Eu sempre disse, o Bolsa Família é o melhor programa do governo federal, porque tiram o dinheiro de quem ganha muito, distribui para quem ganha pouco. Esse que ganha pouco aquece a economia. O governo federal hoje gasta 40% do orçamento pagando juros e amortização da dívida. Já pensou se desse esse dinheiro todo para os mais carentes? O Brasil seria outro. Você acha qual o principal ponto de erro hoje da administração, Murilo? Da administração atual? Sim, claro. A desorganização e a falta de prioridade em relação ao gasto do dinheiro público. A gente sabe que o atual prefeito pegou a prefeitura com muitos problemas, com dívidas. Você, no lugar dele, conseguiria dar jeito nisso?
Olha, Wanderson. É difícil? É difícil, Talvez, não, mas enfim. É difícil dizer. Eu posso dizer o que eu faria no lugar dele. Porque é o seguinte, todo prefeito, todo candidato a prefeito que está, às vezes, na oposição, isso acontece com todos, não, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquele outro, eu faria diferente. Aí entra e faz igual. Né? Ih, peraí, não, eu disse que tinha dinheiro, mas agora estou olhando, a situação está complicada, por favor, me dê um tempo. Como é que acerta isso? Como é que a gente equilibra isso? Exatamente, mano. Eu considero que isso é aquele eterno conflito entre a ânsia de se eleger, esquecendo que depois tem que fazer um governo. Você tem essa ânsia? Não tenho essa ânsia de vencer, senão eu teria feito aí uma ampla aliança aí, loteando a prefeitura, para aumentar a minha chance de vitória. Você não tem compromisso hoje com ninguém? Não tem compromisso com ninguém, Wanderson. O nosso compromisso é com a população de Natividade, é em fazer um bom governo. Não adianta se eleger e daqui a 4 anos eu ter vergonha de andar pelas ruas da cidade com medo do eleitor me cobrar promessas que eu fiz durante a campanha e não cumpri. E muitas promessas que o candidato fez sabendo que não ia cumprir. Isso, para mim, é populismo. Isso é irresponsabilidade. Você acha que mesmo sem os acordos, não os acordos pouco republicanos, é possível chegar lá? É possível, Wanderson, porque você tem que fazer um acordo com o povo, com o eleitor. Entendeu? Muitas vezes, aí eu volto a dizer, muitas vezes os políticos se unem, formam uma aliança enorme e o eleitor não acompanha aquele raciocínio. Entendeu? Não adianta, você tem que ter, as suas propostas têm que ser coerentes. Aí você monta uma grande aliança, não tem proposta nenhuma para a população, e aí vai o quê? Vai na base do abafa, que nós vamos ganhar, que já ganhou. O eleitor não aceita mais isso. Hoje em dia, com rede social, com toda a participação do eleitor nas mídias, aquele antigo formador de opinião, ele perdeu muita influência. O eleitor hoje, ele é o próprio formador. Você acha então que as lideranças políticas perderam um pouco a sua importância? Não perderam a importância. Os cabos, ditos entre aspas, cabos eleitorais, eu tenho tantos votos, eu tenho influência sobre comunidade e tal. Você acha que hoje isso diminuiu? A influência do cabo eleitoral da liderança, ela vem do trabalho que ele faz em relação àquela comunidade, da capacidade que ele tem de mostrar para aquela população que ele é uma pessoa que vai ajudar, que vai trazer recursos, vai trazer soluções para aquela comunidade. Entendo. Dono de voto, eu acredito que ninguém mais é dono de voto. Cada um é dono do seu voto e dos outros não tem. Os outros votos você conquista, dando confiança para o eleitor, dando esperança ao eleitor de que ele vai ter dias melhores, de que você vai fazer um bom governo. Candidato, para a gente poder fechar, que nosso tempo está encerrando, eu me lembro na época das pré-convenções, houve um conflito do seu partido, o senhor foi para as redes sociais e chegou a dizer que estavam tentando um golpe, né, ali tirar o partido, que é o PMDB, aí passou algum tempo, o senhor veio para a rede social, foi um mal entendido, não foi nada daquilo. Tentaram ou não tentaram? O senhor falou uma coisa no início, depois falou outra. Há quem diga que houve até uma certa imaturidade por parte da sua parte. Como é que o senhor analisa esse caso? Olha, Wanderson, não houve um mal entendido. Quando eu fui para a rede social... Não, o senhor disse depois nas suas redes sociais que não, foi um mal entendido, foi um erro de comunicação e tal. Tá lá. Mas não foi nesse sentido que foi um mal entendido. O que eu quero dizer é que no início o senhor foi veemente, o senhor foi extremamente veemente e depois contemporizou a situação. Sim. O que aconteceu? Nós recebemos uma ligação, primeiro aquela história de tem que unir de qualquer jeito, tem que unir de qualquer jeito. Não tem que unir de qualquer jeito. Vamos conversar, se não der, se não houver convergência, cada um toca a sua candidatura, um respeita a candidatura para o outro, tranquilo. Daí a pouco você recebe uma notícia em que foi feito um acordo, uma intervenção do deputado, que foi lá e inventou uma história lá para o Pisciani, e que o PMDB aqui teria que caminhar com o PEN. Falei, bom, mas teria que caminhar em que sentido? Vamos decidir quem é o candidato, quem é o vice, vamos entrar num acordo? E eu fiquei uns 2 dias assim, achando que era isso. Daí a pouco, a notícia era a seguinte, não, você vai ser obrigado a ser vice. Falei, não, eu não sou obrigado a nada. Se eu não puder ser candidato a prefeito pelo PMDB, eu não vou ser candidato a nada se eu não quiser, se o grupo não quiser. O grupo fechou comigo e eu fui obrigado a ir para as redes sociais denunciar aquilo, porque eu considerei um golpe. Você, há 10 dias da convenção, você provocar uma intervenção no partido, tá? Negociando uma aliança em Campos,
uma coisa até desproporcional, né? Você fazer uma negociação envolvendo campos e inatividade, campos é 20 vezes maior que inatividade, e eu tive que ir para a rede social defender a nossa posição, a posição do grupo, e o direito de lançarmos candidatura. Quem decide, quem é o prefeito, é o povo, não é uma meia dúzia que decide, você é candidato agora, você não é. O que aconteceu? Eu fiz um contato com o Severiano, e ele me disse que não tinha pedido intervenção nenhuma ao partido. Quem sou eu para duvidar da palavra dele? Então eu disse para ele o seguinte, olha só, isso foi um mal entendido então? Ah, foi, não sei o quê, o deputado entendeu errado. Então faz o seguinte, liga para ele, pede para devolver, pede para desistir desse acordo que foi feito, diz o seguinte, o PMDB em atividade não nos interessa, deixa ele tocar a candidatura dele. E assim aconteceu. E assim aconteceu, eu tive com ele pessoalmente uns dias depois, e eu disse para ele o seguinte, olha, eu tenho humildade suficiente para que, se isso acontecer, eu te peço desculpas publicamente. E assim foi feito. E assim foi feito. E assim tocou-se a candidatura própria do PMDB, ele tocou a candidatura dele com todo o respeito. Eu não toco mais nesse assunto, eu não toco nesse assunto nem nas ruas e nem em redes sociais, em programas de rádio. Morreu esse assunto. Deus queira que tenha sido um mal entendido. Okay. Mas nós passamos uma semana aí sem partido e eu tive que brigar. E é muito ruim sair para a rede social, fazer o que eu fiz. Não é imaturidade. É você ter que defender os seus princípios, defender o seu ponto de vista. E, às vezes, o único caminho que você tem é através das redes sociais. Candidato, muito obrigado. Nosso tempo acabou e boa sorte, viu? Obrigado.